Bom, eu vou falar sobre conceitos básicos de genética, mas para começar eu vou explicar o que é genética, certo? A genética é a área da biologia que estuda as informações hereditárias passadas dos pais para os filhos em formas de gene e no DNA, principalmente no DNA, que é o material genético. Responsáveis por isso são os genes que contêm o DNA, que formam o DNA, o gene forma o DNA, que é o material genético, como eu havia dito, e dão as características das pessoas. Um conjunto de genes que recebe o nome de genoma pode ser expresso de duas formas, o genótipo ou fenótipo. O fenótipo é aquele que é visível. Por exemplo, a cor do olho, o tom de pele, a sobrancelha, mas também pode ser o sangue. Só que como que a gente vai analisar o sangue? Todo sangue para fora do corpo humano parece que é igual, mas fazendo aqueles cálculos e técnicas, eles conseguem ver que um sangue é tipo A mais, A menos, B mais, B menos, enfim. Isso também é parte do genótipo, que é também muitas vezes influenciado pelo meio ambiente que o ser vivo está. Já o genótipo é a parte que não se expressa do gene. Ou seja, o genótipo é uma expressão dos genes que não é visível. E o fenótipo é a expressão dos genes visível que também tem a adição do meio ambiente, que fica mais claro para a compreensão humana no estudo de genética. Como são passadas as informações? Através dos gametas. Espermatozoides e os óvulos se unem, que formam um novo indivíduo, que vai ter essas novas características dos pais. Os cromossomos carregam DNA e genes, que definem características particulares de cada pessoa. Cada ser humano tem 23 do pai e 23 da mãe. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares. Os genes alelos são aqueles que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos. Eles podem ser alelos dominantes ou alelos recessivos. Mas os alelos dominantes são quando as características dos genes dominam sobre os demais. Se o alelo é dominante, quando eles também são expressos em condições homozigóticas e heterozigóticas. Já os alelos recessivos apresentam características recessivas e somente se apresentam em homozigose. Eu vou explicar isso mais à frente, quando tiver que usar as letrinhas. Os cromossomos autossômicos são todos cromossomos, exceto os X e Y. Organismos homozigotos são aqueles que apresentam genes idênticos. Por exemplo, quando eu falei... os genes alelos idênticos seria como se ele tivesse o azão, ou azinho, azinho. Como se o azão fosse parte do pai ou azinho fosse parte da mãe. Uma explicação mais breve. E os heterozigotos, eles têm genes distintos, como seria azão, azinho ou azinho, azão. Então, quando um pai, azão, azão, e a mãe, azinho, azinho, o filho pode nascer, tem 4 possibilidades. Azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, ou outro azão, azinho. Esse é o princípio. Agora eu vou falar alguns dos conceitos básicos dessas palavras que não ficou muito claro. Alelos são formas alternativas do mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e podem produzir fenótipos diferentes, que é aquela do dominante, do recessivo. Os alelos múltiplos são 3 ou mais alelos diferentes para o mesmo locus. Cromossomos, molécula de DNA associada a proteínas. Nas células eucariontes, os cromossomos são localizados no meio do núcleo. Cromossomos homólogos, par de cromossomos que apresenta genes para as mesmas características, mesmo comprimento e mesma posição do centrômero. Como ele é homólogo, ele vai ser azão, azão ou azinho, azinho. Cromossomos sexuais, cromossomos responsáveis pela determinação do sexo do indivíduo. Dominância completa, situação que é impossível distinguir pelo fenótipo se o indivíduo é homozigoto dominante ou heterozigoto.
Dominação incompleta. Dominância incompleta. Indivíduo heterozigoto que apresenta um fenótipo intermediário diferente dos homozigotos. Dominante. O alelo expressa-se em condição homozigótica e em condição heterozigótica. Azão ou azinho. Fenótipo. O conjunto de características físicas e fisiológicas do indivíduo que é resultado da expressão do genótipo e da ação do ambiente. Gene. Sequências específicas do nucleotídeo do DNA que constituem a unidade fundamental da hereditariedade. Como aquilo que eu disse, que ele expressa as características. Heredograma. Representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos. Eu vou usar isso nas próximas aulas, porque no momento é meio difícil, porque envolve vários cálculos e várias situações que é melhor usar a lousa. Heterozigoto. Quando o indivíduo apresenta dois alelos diferentes do mesmo gene. Azinho, entre essas. Homozigoto. Quando o indivíduo apresenta dois alelos iguais do mesmo gene. Azão ou azinho. Locus. Posição específica em que cada gene é encontrado em cromossomo. Recessivo. O alelo somente se expressa em homozigose. Portanto, não apresenta efeito fenotípico ou heterozigose. Nesses conhecimentos tem uma observação. O albinismo, ele possui ausência de melanina no corpo. Então ele possui uma variação no gene. O alelo é uma forma alternativa do mesmo gene que ocupa o mesmo locus, em cromossomos homólogos. No caso do albinismo, ele terá o gene uma produção de melanina ausente em relação aos outros. A melanina seria meio que uma condição, um caráter dominante, azão, e o albinismo seria recessivo, azinho. Sendo assim, o albinismo ele é homozigoto. Porque se o dominante domina, por exemplo, se for azão, ele é dominante, ele vai ter a presença de melanina. Se for azinho, ele não tem dominância, então ele vai ter ausência de melanina. Agora, se ele for azinho, ele tem a presença da melanina, do gene da melanina, então ele tende a ter a melanina. Como eu disse, a dominância ocorre entre um gene que exerce dominância quando ele expressa a si mesmo que seja em dose simples, como heterozigose. No caso da melanina, se o indivíduo for azão ou azinho, ele irá possuir a melanina. A recessividade é um gene recessivo que só se expressa em homozigose, exclusivo em azinho. E a codominância é quando dois alelos que estão em heterozigose se expressam, que é um caso mais individual. Agora eu vou resolver alguns exercícios aqui. Em genética, o entendimento do significado de seus vários conceitos é essencial. Quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, estamos referindo-nos a um alelo que a. Somente se expressa em heterozigose, b. Somente se expressa em homozigose, c. Que se expressa em homozigose e heterozigose, d. Que não se expressa, ou e. Que inibe a expressão dos outros alelos. A resposta para essa questão é a questão B. Somente se expressa em homozigose. Porque o alelo recessivo ele deve estar aos pares para expressar-se, não apresentando efeito fenotípico quando em heterozigose, como a gente havia dito na aula. Questão número 2. Que nome é atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo que é resultado da ação do genes e do meio? A. Cariótipo. B. Genótipo. C. Fenótipo. D. Locus. Ou E. Dominância. A resposta para essa questão é relativamente fácil. Vai ser fenótipo, como eu disse. O genótipo ele é a expressão dos genes, mas a expressão não visível. E o fenótipo é a expressão visível, mais o meio ambiente. Questão 3. Quando um indivíduo apresenta dois alelos diferentes do mesmo gene, dizemos que ele é A. Dominante. B. Recessivo. C. Letal. D. Homozigoto. Ou E. Heterozigoto. Como homo é igual e hétero é diferente, os dois alelos diferentes deverá ser o heterozigoto. Questão número 4.
O local específico onde cada gene é encontrado em um cromossomo é chamado de A. Híbrido, B. Cromátide, C. Locus, D. Alelo ou E. Centrômero. Bom, tendo conhecimento de genética, a gente sabe que cromátide não é bem a palavra, então a gente já pode excluir uma questão. A resposta certa é o C, o locus. O locus é a posição específica para que cada gene ocupa um cromossomo. Questão número 5. Que nome recebe a representação gráfica usada em genética que indica as relações de parentesco entre os indivíduos? A. Cruzamento teste. B. Cariótipo. C. Heredograma. D. Locus ou E. Genótipo. Resolvendo essas últimas questões, a gente sabe que locus e genótipo já não é. A resposta certa é a questão C, que o heredograma é uma representação que mostra as relações de parentesco entre os indivíduos e permite como a característica se comporta dentro da família e quais casos podem acontecer com os próximos descendentes. A aula de hoje foi sobre isso. Muito obrigado.